Olá pessoal, eu sou o Rodrigo e eu vou apresentar para vocês, através desse vídeo pôster, o nosso resumo expandido intitulado Uma reflexão conceitual das contribuições da ciência pós-normal e de sistemas socioecológicos na gestão ambiental, trabalho que foi submetido à terceira edição do SICAM, o Simpósio Interdisciplinar de Ciência Ambiental. Eu, assim como o restante dos meus colegas autores, somos alunos de pós-graduação do Programa de Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Bom, começando então com uma introdução do tema, sabemos que as problemáticas socioambientais contemporâneas enfrentadas pela humanidade, elas são caracterizadas por uma série de complexidades associadas ao alto risco e à imprevisibilidade dos acontecimentos. A intensa atividade humana na Terra criou um cenário de degradação ambiental cujos impactos das perturbações humanas afetam os limites planetários seguros e ameaçam a manutenção do regime ecológico e climático estável do sistema terrestre, característico do Holoceno e que permitiu o desenvolvimento das atividades humanas como conhecemos hoje. Pensando então nesse contexto de problemáticas socioambientais globais, a percepção da crise ecológica como crise civilizatória contribuiu com a revisão dos fatores que produziram tal realidade, tanto do ponto de vista científico, em movimento de crítica e revisão da própria prática científica, mas também do ponto de vista da economia, da ética, da política, dentre outros. Pensando nisso, surgiu a necessidade do desenvolvimento de abordagens sistêmicas e holísticas da realidade que incorporassem a conexão ser humano-natureza, reconhecendo que o sistema social e natural são sistemas indissociáveis e que se influenciam mutuamente. A partir então do que foi comentado, o objetivo deste trabalho é discutir como que a ciência pós-normal e a perspectiva de sistemas socioecológicos podem contribuir enquanto arcabouço teórico-metodológico para a resolução dos desafios socioambientais contemporâneos e para o desenvolvimento de abordagens e estratégias de gestão ambiental. A metodologia utilizada nesse trabalho consiste em uma revisão bibliográfica narrativa através da seleção dos principais conceitos e contribuições, tanto da ciência pós-normal quanto de sistemas socioecológicos, pensando no diálogo dessas perspectivas com a gestão ambiental. É importante ressaltar que esse trabalho não consiste em uma revisão sistemática e aprofundada da literatura, mas pretende fornecer um panorama geral sobre a temática. Passando agora então para os resultados e discussão do trabalho, pensando na necessidade de uma mudança paradigmática, no sentido de quebra da lógica científica reducionista da ciência moderna, foi sob esse panorama que se desenvolveu a ciência pós-normal. Então, ela está inserida sobre um contexto onde os fatos são incertos, os valores controversos, as apostas elevadas e as decisões urgentes. Então, diferentemente da ciência aplicada da consultoria profissional, a ciência pós-normal ela atua em situações onde as decisões em jogo são elevadas, assim como as incertezas dos sistemas. Além disso, a ciência pós-normal está estruturada sobre os princípios da precaução, da ética, da responsabilidade, da justiça e da inclusão, no movimento de produzir relações mais justas entre ciência, sociedade e política. A ciência pós-normal estimula, portanto, uma maior participação da sociedade e de diversos atores, tanto no processo de produção do conhecimento científico quanto no processo de tomada de decisão. Essa incorporação ela é denominada de comunidade ampliada de pares e ela está relacionada com a democratização da ciência, com o aumento da legitimidade, com a transdisciplinaridade associada à incorporação de diferentes tipos de conhecimento, diferentes saberes, ao pluralismo de visões e à reflexão crítica. Além disso, a interdisciplinaridade, ou seja, o diálogo e conexão entre diferentes disciplinas, é considerado um fator-chave no entendimento da complexidade e da totalidade da realidade e, consequentemente, de uma compreensão mútua e coletiva. Considerando que a realidade híbrida é resultado da conexão entre o meio biofísico e social, ou seja, entre ser humano e natureza, sob a perspectiva dos ecossistemas, ela se constitui como um sistema complexo, que deve ser abordado e gerido de acordo com as suas características. Os sistemas socioecológicos são considerados sistemas complexos cujo foco são as relações, dinâmicas e processos que constituem a integração entre o meio ecológico e o meio social, a partir de uma visão sistêmica, ou seja, uma visão sobre o todo. Essa abordagem busca atingir estado de resiliência dos ecossistemas a partir da capacidade de se adaptar a mudanças, auto-organização e aprendizagem. Essa perspectiva permite a criação e desenvolvimento de mecanismos práticos de gestão ambiental com foco em adaptação e monitoramento, ou seja, entender como os ecossistemas se comportam em resposta aos fatores de mudança é essencial do ponto de vista de gerenciamento e planejamento desses sistemas.
Essa tabela faz uma relação entre conceitos em sistemas socioecológicos e desafios de gestão ambiental. Cada X indicado na tabela representa uma ligação entre um conceito e um desafio. Ela demonstra e exemplifica a potencial contribuição dos conceitos em sistemas socioecológicos relacionados à visão sistêmica, transdisciplinaridade, governança adaptativa, monitoramento e educação e treinamento na solução de desafios de gestão ambiental, como, por exemplo, como atingir escalas mais amplas, resolução de conflitos, gestão de mudanças abruptas, dentre outras. Considerando então o que foi demonstrado, a gestão de base ecossistêmica é um exemplo de estratégia de gestão que incorpora os principais fundamentos da ciência pós-normal e de sistemas socioecológicos na resolução de problemas. A gestão de base ecossistêmica é caracterizada por uma abordagem integrada, associada, por exemplo, com a inter e a transdisciplinaridade, mas também com uma visão sistêmica, pela participação social, dialogando então com a comunidade ampliada de pares, e com gestão adaptativa e monitoramento, relacionados, portanto, com as dinâmicas e os processos que constituem esses sistemas. Desta forma, concluímos, portanto, que em um contexto de crise ecológica associada a problemas socioambientais complexos, as práticas científicas e de gestão devem se debruçar sobre a totalidade e complexidade da realidade. Pensando nisso, tanto a ciência pós-normal quanto a perspectiva de sistemas socioecológicos podem contribuir como um arcabouço teórico-metodológico rico a ser incorporado pela gestão ambiental na resolução dos desafios atuais, com o objetivo de atingir um futuro socialmente justo, equitativo e ambientalmente sustentável. Aqui estão as referências bibliográficas usadas no trabalho. Por fim, gostaríamos então de agradecer a atenção de todos. Vou deixar aqui nesse slide os nossos contatos, caso alguém queira tirar alguma dúvida, fazer algum comentário. E também queria agradecer ao SICAM pela oportunidade, pelo espaço que nos foi concedido para a apresentação desse trabalho. Muito obrigado.